Olá, povo de Deus, terça-feira da primeira semana do Advento, 3 de dezembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 11, de 1 a 10 e de Lucas 10, 21 a 24. Isaías, do capítulo 6 ao 12, é chamado de livro do Emanuel, ao qual pertence o trecho de hoje. O primeiro Isaías, frente a uma situação desoladora em que os reis de Israel não seguem mais os compromissos assumidos na aliança com Javé, não cuidam dos pobres, deixando-os abandonados à própria sorte, lança sua utopia de um novo Israel, governado por um Messias enviado por Javé. Esse Messias surgirá do próprio povo de Israel e fará cumprir tudo que tinha sido acertado com Javé. E Javé vai além dos compromissos, fazendo novas todas as coisas, inclusive superando as contradições tão próprias da natureza. Desta forma, Israel será um sinal de superação com harmonia e paz, com justiça e prática do direito, para todas as nações, alcançando assim a mensagem do profeta sentido universalista. O texto de hoje é uma poesia utópica que enche os corações de todos nós, até hoje, de esperança. Fica-nos um sentimento de que outro mundo é possível. Ouçamos, pois, Isaías: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. A justiça será como o cinto de seus rins e a lealdade circundará seus flancos. Então o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide. Não se fará mal nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia de ciência do Senhor. Assim como as águas recobrem o fundo do mar, naquele tempo o rebento de Jessé, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações e gloriosa será a sua morada. Lucas 10, 21 a 24, Jesus exultou no Espírito e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Temos hoje uma maravilhosa oração de Jesus, onde ele agradece e louva ao Pai
pelo cuidado com os pequeninos e pobres, logo após a volta dos 72 discípulos muito alegres pelo sucesso da missão. Primeiro, Jesus corrige a euforia dos discípulos, porque eles devem estar felizes, nem tanto pelo sucesso da missão, mas muito mais porque eles foram escolhidos pelo Pai. Neste contexto, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Primeiramente, os pequeninos mais próximos de Jesus são os seus discípulos, aos quais Jesus dirigia sua palavra. Porém, o que vemos é Jesus peregrinando no meio dos pobres, cegos, coxos, surdos e mudos, prostitutas e pecadores públicos. Jesus gastou seus dias terrenos sendo boa nova para esses descartados da sociedade. Era entre eles que Jesus via a concretização do reino. Jesus vivia cercado também dos escribas e doutores da lei que esbanjavam arrogância, ostentando seus conhecimentos da lei, a qual pregavam ao pé da letra, com exigências morais dos outros, mas que eles próprios não obedeciam, e fechados na sua leitura fundamentalista da lei, rejeitaram a Jesus e aos seus ensinamentos. Daí a alegria de Jesus em sua oração, agradecendo ao Pai pela recepção que o reino estava tendo junto aos pequenos. Jesus nos ensina que não devemos viver das aparências, pois os que se mostram com suas sabedorias não são nada frente aos pequeninos que de graça receberam do Pai a verdadeira sabedoria. Como fato da vida, já experimentei essa realidade. Já estive em consultórios com a parede forrada de diplomas, mas o atendimento não correspondia aos títulos exibidos. No entanto, já entrei em barracos de onde saía enriquecido pela acolhida e profundidade dos ensinamentos. A opção pelos pobres que os bispos encheram de adjetivos, tais como preferencial, evangélica, não excludente, precisa ser assumida pela Igreja se ela quer ser fiel a Jesus e radicalmente colocar-se nos processos que desencadeiam a construção do reino, do qual ela deve ser sinal na história. Celebramos hoje São Francisco Xavier, nascido em Xavier, na Espanha, 7 de abril de 1506, e falecido em 3 de dezembro de 1522. Foi um missionário católico pioneiro, cofundador da Companhia de Jesus dos Padres Jesuítas. A Igreja Católica Romana considera que tenha convertido mais pessoas ao cristianismo do que qualquer outro missionário desde São Paulo Apóstolo, merecendo o epíteto de Apóstolo do Oriente. Exerceu a sua atividade missionária no Oriente, especialmente na Índia Portuguesa e no Japão. Um beijo no seu coração.